Olá, já está no ar o Século News edição especial e você deve ter visto que o Papa Francisco viajou para a Armênia, que é considerado o primeiro país católico do mundo. A gente mostra tudo sobre essa visita, inclusive a entrevista na viagem de volta que deu o que falar durante a semana. Você vai ver também uma reportagem sobre os 65 anos de sacerdócio do Papa Emérito Bento XVI. E tem uma turma de motociclistas que divulga a JMJ pela Europa. E assim que chegou à Armênia, o Papa Francisco foi recebido pelo presidente do país e pelo patriarca da Igreja Apostólica Armênia. O avião do Papa Francisco chegou à Armênia, a primeira nação cristã da história, pouco antes das 3 horas da tarde no horário local. Não havia multidões no aeroporto. Enquanto descia as escadas, o Papa foi recebido com uma canção popular armênia, cantada por um coral de crianças. E estas duas crianças foram as primeiras a saudar o Papa. Nas boas-vindas, elas deram ao pontífice pão e sal. O presidente da Armênia, Sir Sargsyan, saudou o Papa Francisco e, ao invés de um aperto de mãos, o Papa saudou o patriarca da Igreja Apostólica Armênia, Karekin II, de uma maneira muito especial. Não houve discursos e, depois de ouvir os hinos, o Papa saudou a delegação oficial da Armênia. Durante a viagem, ainda no avião, o Papa Francisco havia comentado sobre o referendo pelo qual o Reino Unido decidiu deixar a União Europeia. Ele disse: "Foi a vontade expressa pelo povo e isso requer de nós uma grande responsabilidade." Um dos momentos de grande emoção na viagem foi a visita do Papa Francisco ao memorial dedicado às vítimas do massacre que matou 1,5 milhão de armênios no início do século passado. Papa Francisco não escondeu a emoção ao visitar a Colina das Andorinhas, onde está o memorial dedicado às vítimas do massacre da população armênia pelo Império Turco-Otomano em 1915. Papa Francisco esteve o tempo todo acompanhado pelo patriarca da Igreja Apostólica Armênia e pelo presidente da República. Papa Francisco depositou no memorial uma coroa de flores com as cores da bandeira do Vaticano com a frase "Em honra dos mártires". Recentemente, a Igreja Armênia canonizou 1,5 milhão de armênios que morreram durante o genocídio. Ele também rezou no mausoléu circular, onde 12 placas foram construídas em memória das 12 províncias armênias onde aconteceram o massacre. A chama se manteve acesa como um gesto simbólico de manter viva a memória das vítimas. Antes de se despedir, o Papa acompanhou a apresentação desta canção com antigos instrumentos armênios. Como todos os líderes que visitaram este lugar de comoventes recordações, o Papa plantou e regou uma árvore em memória da tragédia, gesto simbólico para que a paz possa florescer. Depois, ele escreveu uma mensagem no livro de honra do memorial. No texto, o Papa pediu à humanidade que não se esqueça das tragédias, porque a memória é fonte de paz e de futuro. A surpresa foi o encontro com os descendentes de alguns sobreviventes da perseguição, que naqueles anos foram acolhidos pelo Papa Bento XV e Pio XI, em Castel Gandolfo. E para fechar a viagem, o Papa e o patriarca da Igreja Armênia fizeram um importante gesto simbólico. O último compromisso do Papa Francisco na Armênia antes de regressar a Roma foi em um dos lugares mais importantes para o cristianismo no país, o mosteiro Khor-Virap, uma antiga fortaleza onde, no fundo de um poço, São Gregório, o Iluminador, esteve preso por 13 anos em tempos de perseguição contra os cristãos. São Gregório, milagrosamente, curou o rei Tiridates III, perseguidor dos cristãos que se converteu. Por isso, no ano de 301, a Armênia passou a ser a primeira nação cristã da história. O Papa foi recebido com sinos e, claro, com um coro armênio. Ele foi primeiro à capela de Poço de São Gregório, onde o patriarca dos armênios explicou o significado do lugar. Eles acenderam juntos uma vela votiva e seguiram para outra capela.
Lá eles usaram a mesma chama para acender outra vela trazida pelo Papa Francisco do Vaticano e pela última vez durante a viagem eles rezaram o Pai Nosso juntos, cada um no próprio idioma. A visita simbólica foi concluída no terraço do mosteiro, de onde é possível ver a Turquia, que está localizada a poucos quilômetros dali. Do terraço também é possível ver o Monte Ararat, onde, de acordo com a tradição, a Arca de Noé encontrou terra firme após o dilúvio. Por isso, como um gesto de paz, o Papa e o Patriarca soltaram pombas em direção à Turquia. Embora este gesto tenha sido planejado por semanas, ele foi mais significativo justamente porque um dia antes, a Turquia havia criticado duramente as palavras do Papa sobre o genocídio dos armênios pelo Império Otomano. Eles disseram que isso mostra a persistência da mentalidade das cruzadas do Papa Francisco. Em Khor Virap, o coro armênio despediu-se do Papa com uma melodia armênia cantada em latim. Foi uma combinação de estilos que resume poeticamente o resultado da viagem. A seguir, a viagem de volta da Armênia e a palavra do Papa sobre a discriminação a homossexuais.